Pois é, meus caros amigos, hoje nós vamos falar sobre uma alerta dramática de um economista renomado que falou que a Alemanha pode estar enfrentando uma falência nacional, gente. A esse ponto, nós chegamos com a nova ideia do próximo governo que está em conversações, negociações, e já disse que eles querem tomar novas dívidas de bilhões e bilhões. E vocês sabem que essas dívidas vão ter que ser pagas de volta com juros sobre juros, e que é uma quantidade de dinheiro sem igual e que vai fazer com a Alemanha entrar num fiasco. E, na verdade, é esse o desejo, gente. O ataque à Alemanha continua fortemente. Os planos do governo federal para novos empréstimos massivos para financiar defesa e infraestrutura são recebidos com duras críticas. Ainda bem, eu digo nesse momento, que ainda nós temos pessoas que vejam nisso um alto perigo para o nosso país. E que alertam sobre, se isso realmente for acontecer, que nós podemos ter graves consequências no futuro. Eu agradeço nesse momento a todas essas pessoas, também a esse renomado economista que não cansa de alertar sobre a futura situação, se realmente esse acordo foi passado adiante. O renomado economista Werner Sinn alerta urgentemente sobre um iminente colapso financeiro da maior economia da Europa. O desenvolvimento atual lembra fatalmente a política de dívida excessiva durante a crise do corona. O que os cristãos e os socialistas, que provavelmente vão se encontrar num novo governo, estão planejando, equivale a uma declaração de guerra à política fiscal. E quem acompanha o canal do Caio aqui sabe que ele constantemente repete que a gente se encontra numa guerra. O ataque à Alemanha, o ataque à população alemã, infelizmente, a grande parte dos alemães não entende e também não reage. Pelo contrário, o freio da dívida será enfraquecido por uma emenda à lei básica para excluir gastos com defesa acima de 1% da produção econômica. Como se isso não bastasse, outro fundo especial, eufemismo para nova dívida, no valor de 500 bilhões de euros será criado para medidas de infraestrutura. Eles querem mudar a nossa lei básica, gente. E isso é mais um ataque. O economista Sinn traça paralelos preocupantes com a política de endividamento pedulária durante a crise do coronavírus. E talvez vocês lembram, né? Que hoje em dia cada vez mais o que no passado foi dito como negadores, etc., etc. Hoje em dia, muitas dessas palavras, vamos dizer assim,
se tornaram realmente realidade. E foi gasto muito, mas muito dinheiro nisso, que fez com que a Alemanha, a Europa, o mundo se endividou muito. E a mesma coisa nós estamos vendo agora no sentido do conflito Rússia-Ucrânia, que cada vez mais o pagador alemão vai ter que assumir cada vez mais dívida. E agora se fala de 500 bilhões de euros. 500, meio trilhão de euros. Na época do coronavírus, como agora, enormes montanhas de dívidas foram criadas sem que isso resultasse em nada. Disse o economista. O gasto adicional anual planejado de 50 bilhões de euros para a infraestrutura, mais 43 bilhões para a defesa, levaria a dívida nacional a níveis sem precedentes. E isso, na verdade, é o objetivo. Porque com dívidas, você pode dominar. É a mesma coisa quando você tem comprado uma casa, um apartamento, um carro bastante caro, você tendo dívidas para pagar, você fica sob pressão. Você não consegue mais agir como se fosse sem dívida. Você não pode mais dizer, eu vou trocar o meu emprego, se você não tem condições financeiras para aguentar os próximos meses, para poder fazer esse passo. Tá entendendo? Tendo dívidas, todo mês eu vou pagar isso e aquilo. Um tanto do meu salário já é comido pelo meu consumo, né? Consumo é um carro, né? Que talvez não é necessário. Talvez você precisa de um carro, mas de um valor menor também poderia resolver. De comprar uma casa com 5 quartos, 2 banheiros, ou 3 banheiros, etc. Mas talvez bastasse porque vocês só são em 3 ou 4 pessoas em casa. Bastasse apenas comprar uma casinha pequena com um banheiro só. Não, mas e aí? Você mesmo ganhando mais, você se torna dependente, sob pressão. Você próprio. Ninguém decidiu para você. Você mesmo, através do seu desejo de querer mais do que pode. Tá entendendo? Esse é o objetivo. Por isso nós temos propaganda na TV, né? Mostrando sempre aquilo que a gente, na verdade, não precisa. Né? Mas através de imagens, de pessoas jovens, sorrindo, eles entram na nossa cabeça e conseguem liberar um desejo que antes a gente não tinha. E nem sentiu falta. Mas de repente, a gente pensa, poxa, isso é uma coisa legal. Mas a gente não pensa, será que eu preciso mesmo? Não, eu não preciso. Né? Mas ali, né? E o produto, depois eu fico contente que nem eles ali. Isso é propaganda de primeira que fica aqui. Né? Os primeiros sinais de alerta dos mercados financeiros já são claramente visíveis. As taxas de juro dos últimos títulos, quer dizer, dos títulos do governo alemão, estão subindo consideravelmente. Os investidores estão exigindo prêmios de risco mais alto. Tudo indica, né, que nós estamos enfrentando uma situação mais dramática. Uma indicação clara de que a confiança na disciplina fiscal alemã está diminuindo.
a probabilidade de falência do Estado alemão aumentou. Alerta o especialista Werner Sinn em termos dramáticos. Ele, no passado, ele também foi, como é que a gente diz? Ele deu ideias ao governo. Sabe, aquele grupo que se encontra, que dá ideias ao governo, econômicas, entre outras, né? Ele fazia parte. O que é particularmente irritante é que já existem mecanismos para desviar do freio da dívida em emergências genuínas. O Bundestag, o parlamento alemão, pode aprovar empréstimos adicionais com maioria simples. Mas, em vez de usar esses instrumentos democráticos, a própria Constituição agora será enfraquecida. Um precedente perigoso. O que estamos vivenciando aqui pode ser o toque de finados para a cultura de estabilidade da Alemanha. E nós temos que dizer que a França já caiu. A Itália faz tempo que já caiu. São os países mais fortes aqui na Europa. Falta a Alemanha. A Alemanha que ainda a sua dívida em comparação com o que produz ainda não é tão dramático. Mas vai ficar, gente. Enquanto a nossa indústria está diminuindo a produção, enquanto a nossa indústria que é forte para a Alemanha, que na verdade a Alemanha depende dessa indústria, ela diminui a produção, fecha fábricas e se encontra de repente em outros países. Os verdes aplaudindo por menos consumo de energia, ao mesmo tempo é um ataque, né, gente? Claramente. É um ataque porque como é que a gente diz? O que no passado fez a diferença da Alemanha está se despedindo. Um governo que acredita que pode resolver problemas fiscais simplesmente alavancando dívidas, obviamente, não aprendeu nada com a história. As gerações futuras terão que pagar o preço por essas políticas irresponsáveis, disse o economista Werner Sinn. Se o sistema financeiro alemão sobreviver a esse teste. E nós estamos vivendo ultimamente muitos testes aqui na Alemanha. Como no passado, o nosso ainda atual ministro da Economia, Robert Habeck, que fez uma nova lei, colocou decretos, etc. E depois disse foi apenas um teste para ver até onde a população vai. Enquanto, sob essa pressão, muitos começaram a se endividar para trocar o aquecimento dentro de casa, etc, etc. Depois ele disse, eu queria ver, foi um erro, eu queria ver até que ponto o povo vai, gente. Essa é a atual situação que nós estamos passando aqui na Alemanha e também em grande parte na Europa. Forte abraço, meus amigos. Fiquem ligados aqui no canal do Caio, nós vamos ter muito mais informação para você, para aquele que continua assistindo, voltando sempre de novo aqui no canal. Forte abraço, mão no coração, a gente faz o que pode e contamos sempre também com a sua presença. Até lá, grande abraço.